pessoal, hoje vamos conversar aqui um pouco sobre polímeros, né? Bom, as macromoléculas, elas têm sido usadas há muito tempo. Então, algodão, lã, né, seda. Então, usar esses produtos desde a antiguidade fez com que houvesse uma evolução dos materiais, né? Por exemplo, o marfim das presas dos elefantes era até usado para fazer objetos de adorno, teclas de piano. Na metade do século XIX, o marfim era usado para fabricar bolas de bilhar, né? Então a popularização, inclusive da bola do jogo de bilhar na Europa e nos Estados Unidos, sofreu um abalo quando o preço do marfim subiu muito, né? E aí uma fábrica norte-americana de bolas de bilhar, ela prometeu um bom prêmio para quem fizesse um bom substituto do marfim. E aí, na década de 1870, houve um cara chamado John Wesley que fez uma mistura de nitrocelulose, cânfora e álcool a uma pressão grande. E ele conseguiu fazer uma coisa que chamava celuloide, que teve um sucesso, que não só na produção da bola de bilhar, mas para inclusive fabricação de colarinho de camisetas, filmes fotográficos e inclusive dentaduras, né? E aí começou uma corrida à procura de materiais sintéticos e isso resultou, por exemplo, mais ou menos 22 anos depois, no papel de celofane, plásticos de caseína, né? E de forma paralela a isso, iniciou uma busca, então, da substituição das fibras naturais, tá? Tanto que lá em 1885 foi feito a seda artificial, que era a base de nitrocelulose, né? Só tinha um problema, que era bem inflamável, né? E depois foi feito o algodão em 1890, né? E por aí vai. O algodão não, né? Foi feito um tecido a partir de algodão, né? Então teve vários produtos que foram evoluídos, né? Então note que as tentativas partiam de polímeros naturais de baixo custo, sempre celulose, e eram modificadas na tentativa de se obter produtos de melhor qualidade. E em 1907 foi feito um grande feito, vamos dizer, feito um grande feito foi bom, né? Mas um grande passo foi realizado, que foi quando Hendrix produziu a baquelite a partir de moléculas simples, fenol e formaldeído. E o sucesso da baquelite foi muito grande, ela foi usada no início do século XX para produzir discos musicais, né? Depois tomadas, interruptores, cabos de panelas, até hoje a baquelite é usada na produção de chapa para revestimento de móveis, né? Então, e hoje, né, a tecnologia está muito evoluída, né? Só que a gente tem que ter em mente as seguintes ideias gerais que passamos a explicar a partir de exemplos mais simples, né? Então, quando a gente fala de polímeros, né, esse é um breve histórico, né, da importância dos polímeros, né? E é uma alternativa, galera. Aqui a gente fala de química, né? E tem muitas pessoas que têm uma visão negativa de polímeros, né? Que é plástico, que é tóxico, né, ao meio ambiente, né? Alguns não são biodegradáveis, alguns polímeros são inclusive poluentes. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente faz essas análises simplistas, porque na realidade não é bem assim, né? Veja que o polímero ele foi, na verdade, como a justa causa criada. Existia a utilização de presas de elefantes para fazer, inclusive para fazer teclas de piano. E depois foi feito um substituto químico, né, a partir de celulose, álcool e cânfora. Então, veja que essa ideia do sintético não é uma ideia ruim, né? É uma ideia que, se você utilizar com consciência, você está preservando aquilo que é natural. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente veste a camisa. Eu vejo muitas pessoas falando besteira, que a química é isso, que polímero é aquilo, que é tóxico. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi um polímero causar mal para ninguém. Quem causa mal é o ser humano, que não sabe fazer um descarte adequado, que não sabe cuidar das coisas, que não sabe manter as coisas, que acha que vai lá, abre um plástico
envolto de uma balinha e joga no chão. E aí culpa o plástico. Será que o culpado é o plástico? Será que o culpado é o plástico? Né? Não é, galera. O plástico ele não sai andando, né? E causa danos ao meio ambiente. É o ser humano que faz o descarte inadequado. É o ser humano que não sabe as propriedades químicas das substâncias e faz o descarte onde não deveria ser. Tem gente que joga metal pesado nas terras por aí, entendeu? Então veja que a química ela veio, né, principalmente nessa parte de polímeros, com uma excelente visão, né, que quebrava o paradigma, né? Então os polímeros na realidade são isso, são compostos de moléculas muito grandes formadas pela repetição de uma unidade molecular pequena chamada monômero, tá? Então por exemplo, né, se eu pego, vamos colocar aqui o CH2, tá? Se eu pego N moléculas disso, quando eu tiver as condições adequadas, eu vou sintetizar vários estruturais desse tipo. Com isso aqui, N vezes. Então, isso aqui, que é o etileno, recebe o nome de monômero. E o polímero é o etileno, só que você acrescenta poli no nome. Então, fica o polietileno. Então, esses são os conceitos básicos de qualquer tipo de polímero. Sempre existirá um monômero que fazerá o polímero, né? Poli significa muitos, meros significa partes. Então, polímeros, ok? Bom, então, o que acontece? Quando a gente coloca esse N aqui, a gente não tem noção, porque ele pode variar muito, né? De 2.000 a 100.000, dependendo das condições em que a reação é feita. Então, as massas moleculares do polímero, por exemplo, do polietileno, vai variar. Pode ser de 56 mil Daltons a 2.800.000 Daltons, né? Então, como em uma determinada porção de polímero há moléculas de tamanhos diferentes, a gente sempre deve falar em massa molar média ao nos referirmos a um polímero, tá? Porque devido ao seu tamanho, a molécula de um polímero é chamada então de macromolécula. E a reação que produz o polímero é a polimerização, a reação de polimerização. E nessa reação, o monômero ele vai se unindo a outras partes, formando primeiramente dímeros, que são duas partes, trímeros, tetrâmeros e depois os polímeros. Então, aparentemente, o processo poderia prosseguir sem parar, até produzir uma molécula de tamanho infinito. Porém, as reações das extremidades da molécula com impurezas da própria matéria-prima, como água, umidade, acabam impedindo a continuação, né? Então veja que, teoricamente, o polímero não necessariamente tem um fim. Isso aqui poderia ser uma estrutura infinita. Mas, na realidade, existem impurezas que acabam impedindo a continuação dessa reação química, né? E aí a gente entra em algumas classificações, né? Por exemplo, o primeiro tipo de polímero que a gente vai ver são os polímeros de adição. Os polímeros de adição, que são os casos mais simples, né? Em que, na verdade, o polímero vai ser só a soma de moléculas pequenas, todas iguais entre si. Então, simbolicamente, a gente pode imaginar como se fosse o elo de uma corrente, né? Então, por exemplo, essa reação aqui que eu acabei de mostrar para você é uma reação de polimerização de adição, né? O polietileno é o plástico mais usado atualmente e se presta, que esse aqui é o polietileno, né, que eu estou colocando, ele é um exemplo de polímero de adição. E ele é muito usado porque ele serve para fazer brinquedo, garrafa, filme, né, cortinas, sacolas plásticas, né? E é realmente essa reação que acontece, que eu coloquei para você enxergar, né? Claro que tudo isso vai depender de uma pressão adequada, uma temperatura adequada, um catalisador adequado, né? Então, isso é um exemplo, né? O polietileno. Então, vamos colocar aqui, ó, CH2, N vezes
dando aqui pra gente CH2, CH2, N vezes, né? Então esse aqui é o polietileno, né? Já mostrei. Existe também o polipropileno. Então você pega o CH2, CH, CH3 e, de novo, né, por um processo complexo, a gente consegue sintetizar o polímero de CH2, CH, CH3 e isso aqui N vezes, tá? Então, esse aqui, por exemplo, né, é o propileno. Ele dá origem ao polipropileno, tá? O polipropileno, ele tem uma altíssima resistência à tração. Então, em qual lugar que seria legal colocar um polipropileno? Para-choque, muito usado, né? Outro tipo de polímero de adição que nós temos aqui é o cloreto de vinila, o CH2, CHCl, N vezes, dando aqui pra gente CH2, CHCl, N vezes, né? O cloreto de polivinila, né, que na verdade é o PVC, que esse aqui é o cloreto de polivinila, cloreto de polivinila, o famoso PVC. E esse daqui é o monômero, é o cloreto de vinila. Para que eu vou fazer esse tipo de polímero, né? Ele é muito usado para fabricar canos, né, sapato plástico, filmes de embalagem, né? E na realidade, né, até falando aqui um pouco do polipropileno, que eu acabei esquecendo, recipientes como tubo para colocar ketchup e mostarda, muitos deles são feitos, né, de polipropileno, tá? E aí, isso aqui são plásticos, né, galera? E aí o que acontece, né? Quando a gente fala de plásticos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tubo de ketchup, né? Mostarda, tem sacolas. O PVC é muito usado para fazer canos, né? Sistemas de encanamentos. Aí entra a seguinte questão, né? Mas, professor, não são tóxicos esses plásticos? Bom, todo plástico que você segura na mão, na verdade, ele não é uma substância pura. Então, o plástico é uma mistura que tem substâncias plastificantes, que são produtos que melhoram a resistência e flexibilidade. Substâncias estabilizadoras, que vão melhorar a resistência à oxidação, a resistência à luz. Existem materiais que a gente chama de fillers, que são materiais de enchimento, que vão aumentando a resistência ao atrito e dão uma maior estabilidade térmica. Existem retardadores de chama, que dão maior resistência ao fogo. Existem corantes e assim por diante. Então, frequentemente vão surgir desconfianças de que esses aditivos possam ser nocivos à saúde. A preocupação maior é sempre com crianças, né, que tem bastante contato com plástico. Então, assim, como eu falei, o fato do plástico ser tóxico ou não é o seguinte: ninguém vai colocar no mercado um negócio que vai matar a galera, né? Que vai matar um monte de gente. Ninguém vai fazer isso. É a mesma coisa que assim, a caneta mata? Bom, se você dá uma canetada bem com a ponta na jugular, numa artéria importante de uma pessoa, pode ser que você mate a pessoa, né? Mas não é a caneta, entendeu? O esquema, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque plástico ele não é puro. Quando você vê alguma estrutura de plástico, não pensa que aquilo é só um polipropileno, por exemplo, né? Não pense que aquilo é algo puro. Tem várias coisas. Por exemplo, né? O poliestireno, né? Que é esse carinha aqui, ó, NCH2CH ligado a um anel aromático, que é o poliestireno. Ele pode dar o poliestireno, na verdade, né? O estireno dá o poliestireno.
É muito nome, galera. Se eu acabar às vezes trocando aqui A por B ou B por C, releva. Tá? Aí, ó, esse aqui é o poliestireno. Esse carinha aqui, por exemplo, tá? Ele é usado para fazer pratos, xícaras, né? E aí quando ele é aquecido, quando é aquecido com substâncias que produzem gás, ele incha, e inclusive dá origem ao isopor, poliestireno, né? Que é extremamente leve e ele é um bom isolante térmico, tá? Outro tipo, então veja que tudo que eu estou colocando aqui para você estudar, são coisas do dia a dia. Poxa, isopor, entendeu? É poliestireno, né? Quando você pega aqui PVC, muito frequente em canos, tubo de ketchup, mostarda, sacola, polipropileno, né? Tem outro também, por exemplo, assim, muito usado em escola, escritório, que são colas, né? Bom, muitas colas são de acetato de vinila, né? O acetato geralmente ele tem essa característica, né? Outra coisa também muito frequente, né? Vamos lá, você vai lá quer fazer um omeletinho, né? Para você fazer um omelete, você tem que fazer um omelete uma boa frigideira, né? E aí existe um tecido químico que a gente chama de Teflon, tá? O Teflon ele tem algumas características muito boas, né? Ele tem uma alta resistência ao calor, então ele é bom, ele é estável quando a temperatura está alta, né? Ele tem uma boa resistência mecânica, então ele não se esfarela, por exemplo. Ele tem pouco atrito, ele é um bom isolante de eletricidade, ele é um bom isolante elétrico, né? Então, o Teflon é usado muito em equipamentos químicos, né? Inclusive para revestir frigideiras e panelas, mas também para revestir engrenagens, né? Isolamento elétrico. Então, como é que você faz? Você pega CF2, N vezes, né? E vai abrir aqui. Vai ficar CF2, N vezes. Então, esse aqui é o tetrafluoretileno e esse aqui é o Teflon, tá? Bom, os polímeros que a gente trabalhou até agora são todos que a gente chama de polímeros vinílicos. Por que polímeros vinílicos? Porque todos eles têm um grupo vinila, que é o grupo CH2CH, tá? Tendo algumas variações, mas por exemplo, ó, CH2CH, 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 CH2CH. Então são todos polímeros vinílicos, variando apenas a ramificação que existe entre eles, né? Então são polímeros vinílicos, né? São as partes em comum, ok? Então esse é o nome que você pode encontrar na prova, tá? Existe também um tipo de polímero que a gente chama que é o polimetacrilato de metila, tá? Eu vou até falar um pouco sobre esse cara aqui, ó, polimetacrilato de metila. O polimetacrilato de metila, que na realidade é comercialmente conhecido como plexiglass lucite, ele é um vidro plástico comum usado em óculos, né, lâmpadas, domos de iluminação, né, e ele é uma reação um pouquinho mais complexa, né, que você pega um grupo CH2C ligado a um metil, né, e um grupo COOCH3, né, e aí quando você faz a polimerização, abre a valência aqui, mantém o CH3, mantém o grupo funcional e pronto, né? O polimetacrilato de metila, tá? Só uma curiosidade aí, como ele assim, alguns falam que é vidro, outros falam que não é vidro, né? Mas ele é muito usado também em laboratórios, né? Para quê? Para fazer plásticos, né? Tipo moldeiras de algumas coisas a gente usa para fazer o polimetacrilato de metila.
Tem bastante aplicações médicas, bastante aplicações odontológicas, é muito usado na odontologia, inclusive, tá? O polimetraquilato de metila. Porque ele tem fases de polimerização. Né? Existe um negócio que a gente chama de resina acrílica, tá? E essa resina acrílica tem metacrilato de metila. E essas polimerizações têm fase. Quando você coloca em contato, existe a fase arenosa, depois existe uma fase fibrilar, uma fase plástica, né? E uma fase densa. Por que fase arenosa? Porque parece uma água com areia. Depois existe a fase fibrilar. Aqui está a substância, se você passa o dedo nela, ela começa a formar fibrilas, né? Depois tem a fase plástica. O que é a fase plástica? É uma fase que permite moldar. Você pode fazer a forma que for. Então, se você vai fazer você quer fazer um copo, fazer qualquer coisa, você usa a parte plástica. Tem a parte densa, que a partir do momento que você passou pela fase plástica, ela não volta mais. É uma reação irreversível, né? É uma reação muito exotérmica, né? Muito exotérmica, perigoso até queimar, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, esse polímero, ele chama polímero acrílico, né? Porque vem do ácido acrílico, né? E o metilacrilato de metila, ou metacrilato de metila, ele é um éster, né? Como você observa aqui. E esse polímero acrílico, por isso que eu falei resina acrílica, é o nome comercial também que a gente dá, cara, muito usado, entendeu? A gente usa resina acrílica para muitas coisas, entendeu? Áreas de engenharia, principalmente na odontologia, usa muito, tá? Existem outros polímeros acrílicos? Existem, né? Por exemplo, existe um polímero que é a poliacrilonitrila, que é o famoso Orlon, Darlon, é a lã sintética, que é usada para cobertor, carpete, forração de móveis, para bichos de pelúcia. Então a lã sintética é a poliacrilonitrila, tá? Que vem da acrilonitrila, ok? Que na verdade tem um grupo nitrila, tá? Mas também é um polímero acrílico, né? Aí nós temos alguns polímeros que a gente chama de diênicos, né? Por exemplo, o isopreno, né? Que isso nos mostra, né? Vamos lá, vamos falar dos polímeros diênicos. Opa. Os polímeros diênicos, o isopreno, ele se polimeriza de acordo com a seguinte equação, ó. Grava bem esse nome, isopreno, hein? CH2, CH3, CH, CH2, CH2, C, CH3, dupla, CH e CH2. Então tá aí, né? Então esse cara aqui, se você for dar o nome segundo a IUPAC, né? É o 2-metil buta 1,3-dieno. Como esse nome aqui é muito grande, a gente chama ele de isopreno, né? O isopreno origina o poliisopreno. E esse poliisopreno formado tem exatamente a mesma estrutura da borracha natural. Claro que nas árvores que produzem a borracha, as reações são mais complexas do que essa equação. Mas a gente consegue realizar uma série de reações análogas a isso, né? E por que chama-se, eu escrevi aqui, ó, polímeros diênicos? Por que recebe esse nome? Porque seus monômeros têm a estrutura de um dieno. Entendeu? Polímeros diênicos. Todos têm propriedades elásticas semelhantes à das borrachas natural. Então é por isso que eles são chamados, né, de borrachas sintéticas. Borrachas sintéticas, tá?
ou elastômeros. Por quê? Apesar de não ser produzido igual à borracha natural, são polímeros sintéticos, né, que são análogos, né? Tem exatamente a mesma estrutura da borracha natural, tá? E todo tipo de polímeros dienos, na realidade, né, eles podem ter essas propriedades, né, de polímeros sintéticos que imitam, né, as borrachas aí, tá? Vamos entrar numa outra classificação agora, que são os copolímeros, ou copolímeros. Bom, os copolímeros é o caso em que o polímero ele é obtido a partir de 2 ou mais monômeros diferentes. Então, se antes a gente pegava, nos polímeros de adição, o que acontecia, né? A gente pegava várias bolinhas e originava um polímero formado pelas mesmas bolinhas. Agora, a gente vai pegar monômeros diferentes, né? Então eu pego, por exemplo, uma bolinha, um triângulo, uma bolinha, um triângulo, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo. Então é diferença estrutural apenas, é uma diferença de classificação, né? Evidentemente, pode haver regularidades nessas estruturas. Por exemplo, aqui é sempre um triângulo depois de uma bolinha, mas não, poderia não ter regularidade. Isso modifica as propriedades do polímero final. Isso tem que ter uma certa noção, porque acaba modificando totalmente a estrutura final, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um caso aqui de uma borracha sintética, que ela vem da seguinte estrutura, né? Eu vou pegar X vezes CH2, CHCN, que é a acrilonitrila, e vou reagir com YCH2 dupla CH, CH, CH2, né? Isso aqui para mim, ó, vai dar a seguinte estrutura: CH2, CH, CN, né? N vezes isso daqui, X, né? Porque veio dessa parte, ligado, esse CH está ligado, né? A um CH2, CH dupla, CH, CH2, Y. Isso aqui é o perbunan, que é um tipo de borracha sintética. Só estou exemplificando. Precisa decorar isso daqui? Claro que não, eu estou mostrando, tá? E existe um outro tipo de borracha em que a gente substitui esse grupo funcional, cianeto, né, vamos assim dizer, grupo nitrila, né? C-tripla-N, né? A gente substitui isso pelo estireno. Ou seja, no lugar desse cara aqui vinha um anel benzênico. O que vai mudar? Vai mudar que aqui fica o anel benzênico também, mas o polímero continua com a mesma estrutura. E aí deixa de ser o perbunan e passa a ser uma borracha sintética que a gente chama de GRS. Tá? O perbunan e a borracha GRS, que são essas diferenças, então aqui tinha um grupo nitrila, né? Agora tem um anel benzênico. São borrachas especiais empregadas em pneus e mangueiras para líquidos corrosivos. Com o ABS são fabricados brinquedos, né? O que é um ABS? É um tipo de polímero que vem desse monômero aqui, ó, que era o mesmo da Buna-N. A Buna-N é a mesma coisa que o perbunan. Isso aqui originava o perbunan ou Buna-N, que era o que eu tinha colocado para vocês, né? E se tivesse o anel aromático, né? Aí, se perdeu o desenho, né? 6 carbonos aqui. Mas se fosse o anel aromático,
era a buna S. Então, de novo, se tiver CN, buna N. Se tiver anel aromático, né? Daí é a buna S, tá? Então, são empregados na fabricação de pneus de motocicletas, né? Então, veja que eu só coloquei esses exemplos para mostrar sobre o que é um copolímero. Vamos agora falar de uma outra classificação de polímeros, né? Também muito importante agora, que são os polímeros de condensação. Os polímeros de condensação, eles são obtidos pelas reações de dois monômeros com eliminação de uma substância simples, né? Então, vou colocar o conceito aqui para você estudar depois, né? Então, eles são obtidos pela reação de dois monômeros, reação de dois monômeros com eliminação de uma substância mais simples. Como assim uma substância mais simples? Água, ácido, amônia, tá? Então, são exemplos de polímeros de condensação. E aí, como eu falei no início dessa aula, a baquelite, por exemplo lá, né? Você vai lá fazer algum tipo de baquelite muito usado para revestimento de panela, né? Você vai lá e pega uma baquelite. Como é que forma essa baquelite? Na realidade é o seguinte, ó. Vem da seguinte reação química. A gente pega um anel aromático, agora eu vou desenhar certinho, né? Hidroxila e aqui ficam dois hidrogênios, né? E eu coloco esse cara aqui para reagir com um aldeído, que é o aldeído mais simples que a gente conhece, metanal, né? Coloco para reagir com o aldeído, vou colocar ele mais embaixo aqui, e coloco mais um tipo de fenol. Eu estou com dois fenóis aqui. O que vai acontecer? Vai existir uma união química entre essas estruturas aqui, ó. E adivinha o que vai acontecer, né? Haverá uma união aqui, né? Então, ficará o anel aromático, fenol, né? Função fenol, unido com o CH2, que é o que sobra aqui no meio, unido com mais um fenol. Né? E aqui continua a ligação química, né? Mas sai a água. Então isso aqui, por exemplo, é o baquelite, tá? Outro exemplo de polímeros de condensação que acontecem pela reação de, olha só, esterificação são os poliésteres. Por que chama poliésteres? Porque eles vêm de uma reação de esterificação entre um poliácido com um poliálcool. Tá? Repetidas muitas vezes, lembra que álcool com ácido dava éster e água? É a mesma coisa aqui, é um poliéster. Os poliésteres são usados na produção de varas de pescar, engrenagens, fibras têxteis, né? Já ouviu um nome comercial chamado tergal? Né? Então, por exemplo, roupas de tergal, na verdade, são poliésteres. Se você não sabia, sim, existem muitas roupas, e aliás, vou ser até sincero, muitas mesmo. É perigoso você ter aí na sua casa e você nem sabe que a sua roupa é feita de poliéster. Poliéster é tecido, galera, é polímero. Você nunca ouviu falar roupa de poliéster? Claro que você já ouviu falar. Então, assim,
Depois você pega a etiqueta da sua roupa e vê quais tem poliésteres, tá? Como é que funciona a formação de um poliéster? Você pega um ácido que a gente chama ácido tereftálico, que é o seguinte ácido. Esse aqui é o ácido tereftálico e reage com o etileno glicol. Né? Quando isso aqui acontecer, os ácidos, né? Então esses grupos aqui, ó, OH, esse OH e esse hidrogênio aqui, ó, eles se unem, entendeu? N vezes. Então, na verdade, o que a gente fica, né? Fica com o OC. Então o oxigênio ele faz aqui a ligação agora, né? Do polímero. Fica o anel aromático COO CH2 CH2O e sai agora a água. Então esse cara aqui é o politereftalato de etileno. Então, ó, politereftalato de etileno, o famoso poliéster, tá? Por que poliéster? Porque você tem grupos ésteres aqui, ó. Entende? Tá? Então, assim, é muito usado para fazer esse tipo de coisa, né? Roupa, tem que lembrar disso também, tá? Outro tipo de polímero de condensação são os nylons, né? Que são condensação de diaminas com diácidos, tá? Então existe o nylon, existe o Kevlar, que é uma fibra muito resistente, que é usado inclusive como capacete de força armada, um colete à prova de bala, né? O Kevlar, um polímero muito famoso também, tá? Então assim, eu de verdade tentei focar aqui nos polímeros, existem infinitos polímeros. Eu tentei focar nos mais importantes para vestibular, tá? E aí, acredito que de estrutura é isso que a gente precisa se lembrar, né? E aí a gente precisa só falar um pouco agora sobre a estrutura dos polímeros. Vamos lá. As estruturas dos polímeros. O primeiro tipo de estrutura que a gente tem são polímeros do tipo lineares. Nesses polímeros, as macromoléculas são encadeamentos lineares, palavra-chave. Encadeamentos lineares, tá? De átomos. E aí, nesse caso, o polímero forma fios que se mantêm isolados uns dos outros. Então, é um polímero do tipo assim, ó. Formam fios, mas esses fios são isolados uns dos outros, né? E os polímeros lineares são termoplásticos. O que isso quer dizer? Eles podem ser amolecidos pelo calor e endurecidos pelo resfriamento, tá? Sem perder a propriedade, tá? Então, esses são os polímeros dito lineares, tá? Existem também polímeros tridimensionais. E aí os polímeros tridimensionais, eles têm macromoléculas que formam ligações em todas as direções do espaço. E aí nesse caso o polímero tem um trançado tridimensional. É o nome que a gente dá. O polímero tem um trançado tridimensional. Ok? Bastante rígido, né? Então eles são termofixos por causa disso. Ou seja, né, eles não podem ser amolecidos pelo calor, porque daí eles se decompõem, né? Então formaldeído, resina, né? O baquelite, né, por exemplo,
que é o que a gente acabou de mostrar aqui, ele é um tipo de polímero tridimensional, né? E então, basicamente, são umas estruturas que a gente precisa entender para poder resolver algumas questões, né? E aí é o seguinte, né? O que a gente pode falar, né? O que é o foco dessa aula, né? Você precisa saber o que é uma reação de polimerização, o que acontece numa polimerização por adição, qual que é o nome que se dá da união entre dois ou mais monômeros diferentes entre si, quais são os produtos de uma polimerização por condensação e como pode ser a estrutura de um polímero. Então, essas questões aqui são questões que são os objetivos da aula. Você saber polimerização de adição, os tipos de polimerização, os nomes, né? Saber reconhecer o que é alguma coisa, por exemplo, polímeros vinílicos, né? Polímeros resinosos, né? Saber o que é um copolímero, saber o que é um polímero de condensação, né? Quais são as estruturas mais frequentes, né? Então são questões que nós precisamos entender, né? Já cai na Unesp, vira e mexe, já caiu na Unesp sobre o poliestireno, né? Qual era o monômero qual era o monômero, na verdade? Era só assinalar essa alternativa que tinha essa figura, né? Então veja que tem que saber, né? E os polímeros, eles têm uma grande intimidade com o nosso cotidiano, né? Então, os plásticos hoje são cada vez mais presentes de forma rígida, como garrafa, brinquedo, partes de automóveis, geladeira, televisão, em formas flexíveis, que são, por exemplo, sacolas, né? Embalagens, tecidos, em formas de fios, né? Em forma de espuma expandida, por exemplo, isopor, né? Que é um isolante bom, né? Os tecidos, cara, é uma grande evolução, porque durante muitos séculos a humanidade só usou tecidos de fibras naturais, algodão, linho, lã, seda, né? Que lã, seda são proteínas, o linho e o algodão são celulose. Então, os cientistas sempre sonharam em buscar um fio bonito, resistente e elástico, né? Então, no final do século XIX, houve tentativas para se obter seda artificial, né? Então, foi feito o primeiro tipo de seda na década de 1880, mais ou menos, né? Depois, em 1890, foi realizado um tipo de fio que é denominado rayon cuproamonical. O que é o rayon cuproamonical, né? Você basicamente pega um algodão, né, dissolve cavacos de madeira em solução de sulfato de cobre amoniacal, ou seja, com amônia, né? E a solução resultante, despejada em solução ácida, vai produzir fios, né? E existem vários tipos de processos que são reações químicas que partem da celulose e chegam a esse mesmo composto, né? Então, existem vários tipos de produtos sintéticos que imitam os produtos naturais, tá? Em 1928, por curiosidade, um químico chamado Wallace Hume, né, que era professor e pesquisador de Harvard, foi contratado por uma empresa para organizar uma equipe de pesquisa com o objetivo de estudar as reações de polimerização. Depois de 10 anos de trabalho e investimento de mais ou menos 28 milhões de dólares, foi inventado o nylon, e assim se iniciavam os tecidos sintéticos. Veja, a gente comentou sobre o nylon aqui na aula, né? Então veja assim, que vão se iniciando evoluções, né? E aí, em 1939, a Segunda Guerra Mundial usou o nylon para campo de batalha, em paraquedas, tendas, macas, né? Hoje, o nylon, fios de nylon, é inclusive usado para suturas cirúrgicas, né? Interessante, né? E aí, o passar dos anos, a gente vai evoluindo. Chegamos hoje em microfibras, né? Que é muito resistente do que tecidos naturais, né? Então, assim, são coisas que realmente vão evoluindo e a química ela tá aí para nos ajudar, né? Eu acho que eu queria deixar esse recado para realmente a gente não ficar com dúvida em relação.
tem muito mais coisas. Existem, como eu falei, né, os elastômeros, né, que são as borrachas naturais, borrachas sintéticas, todos são elastômeros, né? Algumas borrachas são submetidas a um processo de vulcanização, que é você aquecer a presença de compostos à base de enxofre, e esse enxofre ele quebra a ligação dupla e liga as moléculas às suas vizinhas e torna o conjunto mais resistente, né? Então isso acontece muito, já aconteceu muito em pneus, né? Então o processo de vulcanização, né? Então assim, são coisas do dia a dia, são coisas super importantes pensando em prova, né? Existem também, ó, só por curiosidade, os silicones, que são polímeros orgânicos, né? É, E aí o que acontece, né? O silicone foi inventado mais ou menos em 1943, e aí você pega areia com carbono e depois de várias reações você vai chegando num silicone que chama polidimetilsiloxano, né? E os silicones eles podem ser utilizados para vários fins, como fluidos hidráulicos, né? Pode ser usado como graxa, resina, plástico, cola. Nossa, silicone tem um monte de coisas, um monte de utilizações, né? Existem plásticos, inclusive condutores, né? Porque a ideia geral, né, é que os plásticos não conduzem, mas existem plásticos que conduzem. Por exemplo, a polimerização do acetileno produz o poliacetileno e consegue conduzir. Quer dizer, o poliacetileno ele não é condutor, mas quando você adiciona algumas substâncias que podem ceder ou retirar elétrons, existe uma mudança de carga que você consegue fazer com que eles produzem corrente elétrica, condutividade elétrica, né? Então ele por si só não conduz, né? O poliacetileno, né? Que vem, na verdade, né, dessa molécula aqui, ó, de uma ligação tripla, né? Então, ele em condições especiais, quando fabricado, ele não é condutor. Mas quando você adiciona algumas substâncias que podem oxidar, né, essa substância, você pode torná-lo uma substância com carga. E a existência de polos faz com que os elétrons das ligações se desloquem quando você tem um campo elétrico. Daí você consegue fazer a condutividade elétrica, né? Bom, enfim, existem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro do estudo dos polímeros, né? Eu particularmente acho muito interessante. Mas essa foi a aula de hoje, né? Acho que foi bem tranquilinha, né? Acho que deu para comentar bem, né? Mas, bom, depois seguirá uma lista de polímeros para os nossos alunos e vejo vocês nas próximas aulas. Obrigado.